quem estudou a primeira relação entre o adoecimento e o trabalho foi um médico italiano que publicou em 1700 um livro inteiro sobre as doenças dos trabalhadores. O médico se chamava Bernardino Ramazzini e é apelidado como o pai, o criador da medicina do trabalho. Uhum. E desde cedo ele dizia o seguinte: o que todo médico deveria perguntar ao seu paciente, independentemente da classe social desse paciente? Aonde você trabalha? Porque se você me diz aonde você trabalha, com o que você trabalha, o que você faz no teu trabalho, eu começo a ter uma ideia melhor do que te fez adoecer. E o Ramazzini será o primeiro a descrever a ler dos bancários. Porque ele diz, olha, como é que o escriba que trabalha nas instituições bancárias da época, imagina, 1700, você não pode esperar um Bradesco, né? Sim. Então, é o AJ. Qual que é a data que você falou? 1700. 1700 mesmo. Eu achei que eu tinha escutado errado. Não, é 1700 mesmo. Tá certo. Aí ele diz o seguinte, porque ele tem que escrever com a pena de ganso. Mas ele escreve com a pena de ganso à luz de uma vela. Então ele não pode borrar o livro né, do AJ, porque borrar o livro do AJ significa você ter feito uma correção indevida ou algo assim. Né? Mas ao mesmo tempo, essa posição de forçar a mão, forçar o braço, etc., vai fazer com que ele tenha essas dores. E ele também é o primeiro a dizer, mas por que os trabalhadores trabalham tão rápido? Por exemplo, ele vai visitar os limpadores de fossa e pergunta, por que você trabalha tão rápido para limpar a fossa? Você não poderia ir mais devagar? Isso protegeria o teu corpo. Aí o trabalhador disse, aí eu ficaria cego mais rápido. Porque os gases que eu respiro aqui limpando fossa são aqueles que me cegam. Então, repare, se eu não sei onde a pessoa trabalha, eu perco metade daquele que é o histórico do seu possível adoecimento. Ou seja, quando a gente fala desse interdisciplinariedade, eu diria, médico, você pergunta isso para o teu paciente? Porque eu posso chegar ao médico e dizer, olha, eu estou com uma dor no joelho. Provavelmente ele vai pensar o quê? 66 anos? Reumatismo, tendinite, é isso? Cartilagem que não funciona direito, certo? Rótula que deve estar fora de posição, ligamento cruzado. Mas se ele me perguntar onde você trabalha, eu trabalho com chumbo. Se ele souber que a contaminação de chumbo, um dos primeiros sintomas é dor nos joelhos, provavelmente ele me mandaria fazer outros exames. E eu também, como paciente, teria uma ideia de que minhas dores, essas que me levam a procurar o médico, têm uma relação com o trabalho. Porque a realidade do trabalho te diz o que hoje? O trabalhador te olha e diz, não, eu sou um cara forte. Eu estou nas mãos de Deus. Quem está nas mãos de Deus não adoece. Né? Não tem perigo para quem está na mão de Deus. Quem me disse isso, infelizmente, é um soldador que estava soldando o telhado de um posto de combustível em cima de uma tábua de madeira, ele, mais o peso da máquina de solda. Quando eu voltei para passar na frente de casa, ele estava morto no chão. Que havia caído. Imagina. Deus, às vezes, como é que eu posso te dizer? Se atrapalha um pouco, vai tomar um café, algo assim, enfim. Mas o que eu vejo como trabalhador? Como é que eu mesmo começo a construir que o meu adoecimento pode guardar uma relação direta com o meu trabalho? Porque se eu não tenho isso eu também não vou dizer nem para o médico, nem para o enfermeiro, nem para ninguém da saúde, eu trabalho nisso. Eu vou te falar uma coisa, Paulo. Às vezes que eu faço isso com o médico, olha, eu sou professor, eu viajo, o médico me olha e diz, sim, senhor Emílio, mas isso não tem nada a ver. Tá? Não é um bom médico. Não, ele pode ser um bom médico, mas não está fazendo o papel ele dele. Parte disso que ele estava falando. Tá, qual é o vírus? Qual é o problema? Exames. A única coisa que ele não vai examinar é o quê? Existe uma relação com o teu trabalho? E hoje a gente tem uma dificuldade de estabelecer, inclusive na academia, para os profissionais da saúde, que existe uma relação causal entre o trabalho e o adoecimento mental. Muitas vezes a gente pensa que é só uma questão burocrática ou administrativa, mas não. Existe um problema que é uma herança no campo científico também, né? Em se estabelecer esse nexo causal. Agora, obviamente, que se a gente for discutir que a medicina ela expressa também as relações
sociais, no que diz respeito na produção do conhecimento, você vai ter uma atuação, principalmente quando a gente fala de modelo técnico assistencial da medicina científica, para ela recuperar o corpo, né, para o trabalho. Né? Então, essa é a lógica que eu queria entender. Quando vocês estão falando que o trabalho ele está ligado às nossas doenças, ou ele causa o adoecimento, eu sei que há uma divergência dentro da, não sei se é doutrina ou de escolas, sobre a medicina do trabalho e a saúde do trabalhador. Eu queria que vocês me explicassem um pouco mais o que cada uma defende, qual que é o histórico ali, porque me parece que a gente precisa pautar um pouquinho esse adoecimento não ser uma questão individual, ser uma questão mais coletiva e o ambiente do trabalho também causando. É isso que eu estou percebendo aqui do que vocês estão falando. A gente pode dizer que a medicina do trabalho, ela é a medicina do capital, na verdade, né? Porque ela... Como assim? A origem dela no século XIX, podemos dizer, pelo menos na sua dimensão científica, é a expressão de uma sociedade que está, sim, industrializando, e eu tenho a utilização da força de trabalho para uma lógica onde a dinâmica de produção, né, de bens, né, de produtos, vai seguir uma lógica de alta produtividade. Então, eu preciso ter o trabalhador concentrado naquilo que ele vai desenvolver. Eu não posso tê-lo afastado das suas atividades. Então, em primeira instância, a medicina do trabalho ela vai olhar para o indivíduo. Deixa eu ver se eu entendi. Ela é uma busca para manter o trabalhador sempre produzindo e não cuidar da saúde dele. Exatamente. O foco é a continuidade da produtividade. E aí, por isso que a gente tem esse enfoque em especial da medicina científica no indivíduo. Por isso que eu falei no início, né? A história natural da doença, onde você encontra um agente etiológico, né? Que vai dar origem ao processo de adoecimento e expressa as relações econômicas, sociais da época, onde a medicina ela olha especificamente para essa dimensão do corpo, né? A biologia, o indivíduo, né? O mecanicismo é como se, de forma cartesiana, eu pudesse substituir ali uma peça do trabalhador e... O trabalhador não é um ser humano, é uma correção na máquina. Uma correção na máquina. E a gente tem duas dimensões, né, da doença, do processo de saúde e doença, né? Porque a gente tem a dimensão imanente da doença, que está relacionada ao biológico, obviamente, né? Uma dimensão interna, mas a gente tem uma transcendente, que é externa, e que está relacionado ao meio, aos processos, às relações econômicas, que é o que a medicina do trabalho, no momento, ela não olha. Ela só vai olhar para o indivíduo. Sim, e a saúde do trabalhador? Qual que é esse movimento que me parece ser contraposição a isso? Nesse inteirinho, a gente tem a saúde ocupacional, né? A saúde ocupacional, ela supera a medicina do trabalho em alguns aspectos, porque ela vai utilizar um enfoque multicausal. Ela vai olhar, obviamente, para o processo de adoecimento do indivíduo, mas ela vai olhar também para as condições de trabalho também, para o ritmo do trabalho, para a cadeira, a ergonomia, a intensidade da luz e uma série de outras questões. Mas também ela tem uma limitação também, porque o locus de atuação da saúde ocupacional é o local de trabalho. É o local de trabalho. E ela não incorpora esses elementos das ciências sociais, né? Do trabalhador como sendo essa contradição, né? Dentro dessa contradição capital-trabalho, né? E aí eu posso dizer que a saúde do trabalhador, em resumo, é a expressão do conflito capital-trabalho.